Fala pessoal, estamos de volta aqui com o INSS Explicado, falando mais uma vez sobre a revisão da vida toda. Ontem foi um dia muito tenso, que era para ser concluída a votação, acabou não sendo concluída essa votação por conta de um pedido de destaque de Alexandre de Moraes, que foi muito criticado, por outros foi elogiado, e o que ninguém te contou sobre esse pedido de destaque é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Você está no INSS Explicado, canal exclusivamente para aposentados, pensionistas do INSS e também os idosos do Brasil. Temos vídeos diários, principalmente da revisão da vida toda. A gente tem acompanhado tudo em tempo real e trazido aqui para vocês informações técnicas e informações muito pertinentes que você precisa saber. Inclusive essa, eu convido você a ficar até o final e compartilhar esse vídeo que é de utilidade pública. Conta pra gente aqui de qual cidade você está nos assistindo, é muito importante para que a gente faça vídeos sobre a sua região também, de benefícios da sua região. Deixa aí nos comentários e nos ajude, já deixa aquele joinha, certo? Quero mostrar aqui para vocês. Pessoal, quando o ministro Alexandre de Moraes entrou com o pedido de destaque, a situação era a seguinte: tínhamos 1, 2, 3, 4. Tudo que está em verdinho aqui é voto em favor dos aposentados e pensionistas. Há uma divergência aqui pequena de datas entre ministro Alexandre de Moraes e Rosa Weber, mas versam sobre atrasados, mas todos garantem atrasados, tá? As duas vertentes aqui. Já a bomba Cristiano Zanin, que veio talvez com essa bomba encomendada e que, surpreendentemente, ministro Luiz Barroso, muito experiente, Dias Toffoli, também outro muito experiente, acompanharam uma decisão dele pedindo a anulação total do processo no STF, retornando para o STJ. Não espanta vocês o fato de o ministro Luiz Barroso, de Dias Toffoli, nunca terem suscitado essa possibilidade? Votaram até o fim e só agora que o Cristiano Zanin aventou essa possibilidade, e o Cristiano Zanin me parece um especialista em anulação de processos. A gente viu isso na anulação do processo do Lula e agora ele tentando anular literalmente o processo da revisão da vida toda no âmbito do STF para voltar para o STJ. Então, olha só, a situação era essa. Carmen Lúcia tinha acabado de voltar, o placar estava 4-3. Faltavam 4 ministros para votar. E esses 4 ministros, eles iam fazer M. Desculpe o termo aqui, mas vocês vão entender como Alexandre de Moraes foi rápido, sorrateiro, e ele foi realmente em cima da hora salvar os aposentados e pensionistas. Pode reclamar, ele pode ser durão, pode ser autoritário em uma série de coisas, mas no caso da revisão da vida toda, ele vem peitando desde o início. Vou mostrar aqui para vocês. O plenário do STF ele iria concluir ontem, na sexta-feira, dia 1º, o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Eram embargos, pessoal, eram embargos, olha o que virou, contra a decisão que permitiu o recálculo das aposentadorias, chamada revisão da vida toda. O Instituto que quer anular a decisão do STJ, que considerou constitucional a revisão, permitindo que os segurados do INSS optem por recalcular a aposentadoria, incluindo contribuições antes de 94. Aliás, fazer um adendo aqui, revisão da vida toda. Nunca houve um nome tão perfeito para uma revisão, porque está demorando uma vida toda para sair. É ou não é verdade? Deixa nos comentários aí, pessoal, se vocês concordam. Até aquele momento, como eu falei, 7 ministros haviam votado, sendo 3 em sentidos diferentes. E, em resumo, 4 votos para modular a decisão que permitiu a revisão das aposentadorias, ou seja, só versavam sobre os atrasados, e outros 3 para anular o acórdão que permitiu o recálculo. Não causa espanto em vocês? Os ministros votaram normalmente o mérito da revisão da vida toda e ninguém aventou essa possibilidade de anular o acórdão e voltar para o STJ. E agora vem o Zanin com essa bomba encomendada e todos esses ministros já experientes, que já trabalharam nesse processo, concordam com ele. Realmente isso não dá para entender. E sorte que a gente tinha Alexandre de Moraes lá, e eu vou mostrar para vocês. O relator ministro Alexandre de Moraes
O voto dele, ele quer fixar um marco temporal para a permissão dos aposentados que escolham a regra da aposentadoria que lhe seja mais favorável. Seguinte, para o ministro, a referência é 1º de dezembro de 2022, quando o STF julgou o mérito da ação. Então, os atrasados seriam daí para quem entrou depois dessa data, certo? Garantindo atrasados. Não o ideal, mas garantindo os atrasados. O cenário muito pior é voltar o processo para o STJ. E aqui a melhor decisão, Rosa Weber, o melhor voto, na verdade. Também entendeu que deveria haver a modulação dos efeitos, mas para ela o marco é 17 de dezembro de 2019, ganha-se aí quase 2 anos, quando o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Então, o melhor voto, até o momento, é de Rosa Weber. E o mais interessante, o mais positivo, a votação física agora, no plenário físico, vai começar 1-0. Por quê? Zera tudo, não zera tudo? Só que Rosa Weber se aposentou e voto de ministro aposentado em pedido de destaque continua valendo no plenário físico. Então começa 1-0 para nós e com o melhor voto. Tende Alexandre de Moraes a acompanhar o voto de Rosa Weber agora e a gente ter 2-0 para essa belezura aqui, ó, que não é o cenário que a gente sonhou, mas dentro do que criaram, 17 de dezembro de 2019 é o melhor cenário sim para o momento. Então já começa 1-0 porque o voto de Rosa Weber vai valer. Flávio Dino vai entrar no lugar de Rosa Weber? É uma incógnita ainda, mas ele não vai votar nesse processo, tá, pessoal? Mesmo que ele entre a tempo da votação, não vai votar porque o voto de ministro aposentado conta em pedido de destaque. Isso já está pacificado. O voto da ministra foi seguido por Edson Fachin. Edson Fachin sempre muito coerente e trouxe o voto dele. O ministro Fachin, por sua vez, acolheu a alegação de nulidade do acordo do STJ, ao considerar que houve inobservância da reserva de plenário quando, da primeira sessão da Corte da Cidadania, definiu o tema, exercendo o controle de constitucionalidade vedado no artigo 97. Então, eu errei o nome aqui, ministro Cristiano Zanin. Pela primeira vez, veio ser aventada essa possibilidade de nulidade do acordo. Todo mundo, quando viu esse voto dele, achou uma aberração. O Instituto de Direito Previdenciário entrou com um pedido de anulação do voto dele. E, pasmem, outros ministros mais experientes foram acompanhando o voto dele. Ou seja, parecia uma coisa combinada, parecia uma coisa construída a várias mãos, parecia uma coisa muito política. Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli até então. E aí, quando o Alexandre de Moraes verificou que estava 4-3 e que faltavam André Mendonça votar, situação do André Mendonça, pessoal, Instituto pede que Mendonça fique impedido de julgar a ação dos aposentados. Qual seria o voto dele? Olha só, o IEPREV chegou a protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que o ministro André Mendonça, ex-Advocacia Geral da União, se declarasse suspeito e impedido de votar na ação da revisão da vida toda no Instituto Nacional de Seguro Social. Por quê? Porque na avaliação do IEPREV, o INSS tem relação de cliente com a AGU, Advocacia Geral da União, que representa o governo na ação em tramitação no Supremo. Na petição, o Instituto afirma que o STF entende que não existe impedimento nos seus membros, que faziam parte do quadro da AGU, para julgar os processos em que a União faz parte. O mais correto seria ele realmente se julgar impedido, porque se ele votar contra os aposentados, ele vai ter o entendimento que ele tinha na AGU. Se ele votar a favor, ele vai estar sendo incoerente. No entanto, este é um processo que tem um detalhe. Mendonça atuava como advogado-geral da União quando o processo já tinha 10 votos juntados, incluído o voto antigo do relator já aposentado, e a União tem interesse na causa. Então, ele é totalmente suspeito, estava na cara que ele ia votar juntamente com o Zanin. Na revisão da vida toda, temos que destacar o interesse declarado da União na causa e o fato de que André Mendonça ainda era membro da AGU, né? O processo já estava com seu julgamento iniciado e com 10 votos juntados.
os institutos processuais do impedimento e da suspeição, que dizem a respeito da imparcialidade do juiz no exercício da função, se mostram presentes, mas ele não quer se declarar suspeito. Para que ocorra impedimento, do magistrado em julgar a causa, o caráter é objetivo, sendo estipuladas as suas condições pelo Código de Processo Civil, e a presunção se faz de forma absoluta, enquanto a suspeição tem relação com o subjetivismo do juiz e a presunção relativa, ou seja, ele se declara suspeito ou ninguém pode fazer nada. O fato é, pessoal, que em razão do respeito à imparcialidade, requer todos os aposentados e pensionistas que André Mendonça se declare suspeito e impedido de julgar o presente tema. É o que todos nós pedimos, é o que o IEPREV pediu. Então, estava na cara que ele votaria com Zanin. Alexandre de Moraes já percebeu isso, a votação iria empatar em 4-4. Próximo a votar, Nunes Marques. Nunes Marques já chegou na votação do mérito da revisão da vida toda, já pedindo destaque, atrasou o processo o máximo que ele pôde, ele foi indicado por Bolsonaro e entrou, e eu não estou falando de um nem de outro aqui, tá, pessoal? Porque quem estragou agora a revisão da vida toda com essa bomba voltando para o STJ é o Cristiano Zanin, indicado por Lula. E esse Nunes Marques, quando entrou indicado por Bolsonaro e entrou também para destruir a revisão da vida toda. Por quê? Nunes Marques, ministro que já aprovou que é contra, votando assim na decisão de mérito. Inclusive, tentou levar a votação para plenário físico, simplesmente para atrasar o julgamento. É um ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro e claramente entrou no STF com a intenção de atrapalhar o processo da revisão da vida toda. Se for coerente com a primeira votação, ele votaria aí novamente contra os aposentados, tá? Então, Alexandre de Moraes também já viu aí o que aconteceria? Viraria o jogo 5-4 para para o INSS, para os que são contra a revisão da vida toda. Contudo, se votasse politicamente, visando ver o governo Lula pagar essa conta, pode ser que o ministro mudasse seu voto no Nunes Marques, mas essa é a única esperança e eu acho que ele não seria incoerente a esse ponto. Ele é contra a revisão da vida toda e seria mais um voto, viraria o jogo 5-4. E aí teremos Gilmar Mendes. Gilmar Mendes todo mundo conhece, talvez o ministro mais famoso aí depois de Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes é um dos personagens mais polêmicos do STF, sempre com decisões que geram grande repercussão na mídia. Dele espera-se tudo. Se for coerente com a votação de mérito, se fosse, ele iria acompanhar o voto de Zanin, ou seja, seria contra os aposentados e pensionistas do INSS, prejudicando mais uma vez a classe. É triste, mas é verdade. Apesar dele ser uma caixinha de surpresa, cremos que ele votaria politicamente e levaria a votar contra a população novamente. Triste, e aí viraria o jogo de vez, fazendo um 7-7, pessoal. 7-4 seria o placar. Tava na cara que isso ia acontecer. Zanin veio com essa bomba e todos os ministros entraram nela, todos os ministros que eram contra a revisão da vida toda. Então, Alexandre de Moraes foi um herói, ele entrou no tempo exato, estava acompanhando, ele não deu o voto dele lá e deixou os outros votarem, ele estava preocupado com a revisão da vida toda. E agora, estava muito fácil, Acompanho o voto do Zanin, do conforto ali do seu gabinete, todo mundo votando, sem ninguém pegar no pé, e agora é o plenário físico. Alexandre de Moraes chamou o plenário físico, e agora eu quero ver o debate. E aqui também tem Luiz Fux, pessoal, que eu esqueci dele aqui, mas é mais um do grupo que votou contra os aposentados e pensionistas. Ele sim completaria os 7-4 aqui dos processos, tá? O ministro conhecido por ser politizado e que deve seguir o voto de Zanin, também mantendo-se assim alinhado com o que votou na ocasião da decisão de mérito da revisão da vida toda. Aí, pessoal, você quer dizer, vai dizer para mim, mas eles vão para o plenário físico e vão votar da mesma forma. Acho difícil, pessoal. O voto do Zanin, ele foi extremamente criticado pela OAB, foi pedida anulação,
inclusive pelo IEPREV também. Então pode ser que ele mude o entendimento por conta dessa pressão, porque está lá, pressionado, inclusive por quem vai estar assistindo lá, pelos advogados também, amicus curiae, que vai estar lá o IEPREV, inclusive enfrentar Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, com essas aberrações frente a frente, vai ser muito mais difícil. Concordam que é muito mais fácil você colocar lá no seu computadorzinho, acompanha o voto do Zanin e acabou, e ninguém te enche o saco, não tem ninguém reclamando no seu ouvido, a não ser nas redes sociais. Quero ver no plenário físico agora. O problema que a gente tem, o presidente hoje é Luiz Roberto Barroso, é ele quem pauta. Então a gente não tem uma data ainda para que ocorra o julgamento físico, tá? Mas que foi um grande ganho, porque ontem seria perdida a revisão da vida toda, com certeza, nesse cenário que eu mostrei para vocês. E Alexandre de Moraes foi ontem, pode ser o que for, autoritário, arrumar briga, tem gente que não concorda com a questão do dia 8 de janeiro, mas para os aposentados e pensionistas ele foi um herói ontem, ele salvou a revisão da vida toda aos 45 do segundo tempo, fazendo essa leitura que a gente está mostrando aqui para vocês, certo? Então agora é pressionar Luiz Roberto Barroso para que ele paute esse plenário físico, paute a data desse plenário físico para que ele ocorra, para que ninguém peça mais vista e para que esse processo saia. E aí a gente vai pressionar no dia, assistir ao vivo ali a votação dos ministros, e eu quero ver se eles vão ter peito de encarar Alexandre de Moraes, o voto de Rosa Weber, que foi muito coerente também. Quero ver eles irem contra e serem questionados, principalmente por Alexandre de Moraes, que votou a favor, por vários ministros também que votaram a favor, a própria, aqui, vou mostrar aqui para vocês, a própria Rosa Weber, que deu um voto espetacular, né? E que deve ser seguido pela maioria. E agora o Fachin também muito coerente, eu quero ver eles peitarem, né? E terem argumentos para vencer agora peito, frente a frente, tete a tete. Então há muita esperança. Ontem era uma tragédia anunciada, infelizmente a revisão da vida toda praticamente ganha, ela seria perdida em um embargo, um absurdo, uma coisa totalmente política, encomendada. Como eu disse, Zanin é um anulador de processos e ele veio para anular o processo da revisão da vida toda. Certo, pessoal? Então, agora, próximo passo, ficar de olho e pressionar Barroso para que ele paute esse processo. Pautou esse processo, é pressão no Cristiano Zanin, no Barroso, em todos que votaram contra, porque eu tenho certeza, eu confio nesse aspecto, né? Infelizmente Rosa Weber não vai estar lá mais presente, mas o voto dela vai estar lá, já começa 1-0 para a gente, e eu confio muito no relator, que é Alexandre de Moraes, que é muito favorável a essa tese e tem se mostrado um herói para os aposentados e pensionistas. Já disse a vocês, concordem ou não com a postura dele em outras searas, mas para esse caso, para a revisão da vida toda, ele foi realmente um herói, de acordo com esse cenário que a gente trouxe, que ele foi muito esperto de antever. Pessoal, você que ficou até aqui, eu quero agradecer muito sua audiência, quero convidar você a se inscrever, a ficar de olho aqui no canal, porque tudo sobre a revisão da vida toda a gente vai postar aqui para vocês, tá? Tudo que for interessante, não notícias intermediárias que não levam a nada, tá? Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência, eu agradeço muito e vamos até o próximo vídeo sobre a revisão da vida toda, sobre outro assunto que possa te interessar. Visite os nossos vídeos também sobre o direito dos idosos, muito interessante. Seja bem-vindo ao INSS Explicado.